Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde para todo mundo. Um prazer estar aqui participando da Campus Party. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como hackear o engajamento e a motivação das pessoas para qualquer área que você esteja atuando, você esteja trabalhando no seu projeto social, com tecnologia, com pessoas, enfim. Então a gente vai bater um papo e dar super dicas de como é que a gente pode fazer isso para engajar e motivar as pessoas, seja para comprar um produto, um serviço, ou acessar algum conteúdo que vocês têm interesse. Então, quem tiver aí também quiser falar um pouquinho com quem vocês atuam, de onde vocês são, e eu posso, durante a apresentação, dando dicas também específicas que vocês podem fazer. Eu sou o coordenador do SESI e do Edu Livre, que é uma iniciativa do SESI com a Unesco, então eu trabalho com engajamento muito de juventudes também. E eu tenho uma startup que é uma incubadora de lideranças, que a gente busca desenvolver habilidades e competências, principalmente em cientistas e também em universitários. Então, a gente vai entrar nesse mundo agora sobre hacks, engajamento e motivação de pessoas. E vocês podem também me mandando as dúvidas que a gente vai conversando e vai alinhando durante essa apresentação. Acho que vocês já estão vendo minha tela, já está pronta aí para vocês. Então, falar o que danado é motivação, o que danado é engajamento, é comportamento das pessoas, como é que a gente consegue hackear tudo isso. E aí não vai ser uma conversa fácil de respostas simples, algumas coisas um pouquinho complexas, mas eu tentei dar o exemplo mais prático possível, que é dando exemplos da própria Campus Party. Então, exemplos próximos à realidade de vocês. Então, a gente começa a se perguntar muito de quem será o futuro. Então, de quem será e como será o futuro? Então, existem vários debates sobre a alfabetização do futuro agora com tecnologias. Então, a gente não consegue ver o futuro sem tecnologias. A gente não consegue ver o futuro sem entender como é que as pessoas vão se comportar em relação a essas tecnologias que a gente vai ter hoje. Então, muitas pessoas dizem que o futuro é de dados. Então, quem tiver dados vai poder controlar o futuro, vai poder se destacar no mercado, vai poder alcançar mais pessoas, vai poder ganhar visibilidade, vai poder fazer coisas que nem eu, nem você, a gente consegue imaginar ainda. Então, a gente consegue idealizar um futuro daqui a 5, 10 anos, mas depois disso a gente não consegue, porque o mundo está cada vez mais complexo e vocês, mais do que ninguém, sabem muito sobre isso. Então, quem tiver informação de dados vai ter essa vantagem sobre as outras pessoas. Mas existe uma pergunta que talvez ela seja mais importante do que ter sobre os dados, para que esses dados e para quem vai ser esse dado? Tanto da pessoa de que está tendo a posse desses dados, e também quem é que está dando esse dado para essas outras pessoas. Então, essas duas perguntas são fundamentais para a gente, antes, entender sobre hackear o engajamento e o comportamento das pessoas. Então, dados para quê e dados para quem? E aí, quando a gente pensa em dados, a gente pensa em futuro, a gente pensa em novas possibilidades. Na verdade, a gente está falando de uma única coisa. Que tudo isso converge para um único local, para uma única coisa que todas as empresas e organizações querem, na verdade. Então, quando a gente pensa em futuro, desde quando a gente pensa em passado, em grandes civilizações, em todo o processo da humanidade, a gente quer sempre a mesma coisa. O objetivo final é sempre o mesmo, mas a forma de alcançar isso que vai mudando e criando novas possibilidades. Ou seja, mesmo você sendo uma empresa, mesmo você sendo pais, amigos, líderes e organizações, a gente converge sempre para o mesmo desejo. Então, isso é muito importante a gente entender. Porque se a gente entende esse fluxo e esse processo, a gente consegue ser mais criativo durante isso. Ou seja, se todo mundo quer a mesma coisa, então, basicamente, quais são os artifícios que a gente tem, quais são as ferramentas que a gente tem, quais são os mecanismos que a gente tem para alcançar esse único objetivo. Então, Hugo, tu estás dizendo que tanto as empresas como organizações, governo, meu pai, minha mãe, eu, meu amigo, os líderes, ou qualquer pessoa que seja, que é sempre a mesma coisa? Sim, o objetivo final da gente é sempre o mesmo. Que é o quê? Mudar o seu comportamento. Ou seja, quando eu volto para isso aqui, a empresa, os pais, os líderes e as organizações, eles têm um único objetivo, que é mudar o seu comportamento. Como assim? Em que sentido? Eu estou meio gripado, por isso que minha voz está um pouquinho diferente. Mas quer mudar em que sentido? Por exemplo, a empresa hoje, o que é que ela quer? Ela quer sair de um comportamento que é não comprar, para um novo comportamento, que é comprar e realizar uma compra. Ou ainda, ela quer que hoje, você compra esporadicamente e ela quer que você passe a comprar
fielmente, semanalmente, mensalmente, enfim, depende do tipo de negócio, do modelo de negócio dessa organização. Ou ainda quer que você, além de ser uma pessoa que compre, que você influencie outras pessoas a comprarem. Então, é isso que a empresa quer. Agora, a forma que ela vai alcançar essa mudança de comportamento, aí é uma outra discussão. Mas as empresas querem isso. Ela quer criar uma nova realidade, de A para B. E essa mudança de realidade, necessariamente, quando a gente fala de pessoas e de seres humanos, é mudar e criar novos comportamentos. Quando a gente pensa em pais, em amigos, ou em crush, ou em namorados e namoradas, é a mesma coisa. Os pais querem que a gente se comporte de uma determinada forma. Ou seja, o pai quer que a gente estude. Ou seja, ele quer que a gente passe um comportamento de não estudar para um comportamento de estudar. Ou que a gente não seja um criminoso e continue sendo assim. Então, basicamente, a gente está lidando com comportamentos. Ou ainda quando você tá tendo um date com uma certa pessoa, você quer que o comportamento seja de não beijar para beijar essa pessoa. Os líderes buscam a mesma coisa também, de mudar a realidade, de formar novas lideranças, de engajar pessoas, e as organizações também, seja ela de governo, organizações sociais, ou qualquer outro tipo de organização que de 2 ou 3 mais pessoas. Quer participação social, quer visibilidade, quer engajamento, quer criar novas estruturas. E necessariamente passa pelo comportamento humano. Então, eu diria que a gente tem 2 pilares principais. Primeiro, é entender comportamento humano, e segundo, é entender dado. Porque o dado vai fazer com que a gente entenda como é que essas pessoas estão se comportando, como é que eu posso criar novas realidades, e como é que eu posso estimular e instigar o comportamento das pessoas. E aí a Brenda está falando que mudar comportamento é muito difícil. A gente vai aprofundar isso, Brenda. Não é fácil, mas a gente vai ter uma discussão bem massa. E aí, quando a Brenda fala, como é que a gente consegue mudar algo? É tudo muito lindo. Falar, a gente precisa mudar, a gente precisa criar novas realidades, mas tem hora que eu não consigo nem conversar com um amigo quando a gente tem uma discussão. Como é que eu levo isso para a prática? Então, a mudança de comportamento ela não é fácil. Uma pessoa que chega e diga, vamos fazer A, B e C, um roteirinho pronto, você já deu um passo para trás e diga, o negócio é bem mais complexo que isso. A galera usa muito hoje o quê? Gatilhos mentais. Vamos ativar os gatilhos mentais. Quais são os gatilhos mentais que você está utilizando? O copywriting. Qual o gatilho mental que a gente está ativando? Então, isso passou a ser uma prática muito frequente. Os gatilhos mentais, até certo ponto, funcionam, mas você vai ter que estar ativando esses gatilhos constantemente, e às vezes funciona para algumas pessoas e não funcionam para outras. Então, os gatilhos mais famosos que tem até um livro do Cialdini, né? Que ele é talvez a maior referência nesses pontos de gatilhos mentais, que é a aprovação social, quando as pessoas têm certos comportamentos para receber essa aprovação social, ou quando ele vê que o recurso está escasso, eles acabam se comportando e se engajando de alguma forma, ou da reciprocidade, se eu te dou alguma coisa, vai ter que me dar alguma coisa, ou de autoridade, quando eu me posiciono como autoridade diante de outras pessoas, as pessoas podem elas. Então, eu acho que a maioria das pessoas já ouviu falar, ou já utilizaram, e com certeza já foram influenciados, tanto eu quanto você, a fazer algum comportamento porque utilizaram gatilhos mentais com a gente. Então, todo mundo passa por gatilhos mentais, a gente faz gatilhos mentais, a gente recebe gatilhos mentais, mas enfim, isso é o comum. E uma discussão que sempre a gente fala é, utilizar gatilhos mentais é manipular as pessoas ou não é manipular as pessoas? E entra mais no aspecto ético das coisas. Será que eu estou utilizando gatilhos mentais? Estou sendo um profissional, uma pessoa ética ou não? Então, isso também é uma outra pergunta que a gente tem que fazer. E hoje eu estou vendo que está surgindo um novo ramo, que são as pessoas que não utilizam os gatilhos mentais. Que dizem assim, não utilizamos gatilhos mentais. Conquiste sua audiência, seja autêntico. Né? Então, também tem esse grupo de pessoas que estão fazendo isso agora. Mas, se a gente parar para pensar, quando a gente não usa gatilhos mentais, será que isso também não é um gatilho que a gente está usando? Meu gatilho é, não vamos utilizar gatilhos agora. Que seria o gatilho da autenticidade, da minha identidade. Então, isso também acaba sendo, querendo ou não, um gatilho. Ou seja, eu estou usando um caminho, dizendo que eu estou sendo autêntico, que meu conteúdo é verdadeiro, que a minha marca é muito massa, e aí eu acabo também utilizando um pouquinho desses artifícios. Então, a gente utiliza o termo manipular de uma forma muito pejorativa. Mas, querendo ou não, todo mundo busca influenciar outras pessoas. Ou quando a gente diz, eu quero que você se comporte de forma autônoma, eu quero que você tenha liberdade para fazer alguma coisa. Quando eu digo que a pessoa tem liberdade, eu estou meio que querendo que ela tenha liberdade. Então, querendo ou não, eu estou influenciando ela a ter essa liberdade. Então, a gente acaba sempre nesse impasse. Se eu quero que a pessoa tenha liberdade, eu estou influenciando ela a ter um comportamento que é um comportamento livre, ou se eu quero que a pessoa vá para um determinado caminho, eu também estou influenciando ela. Então, no comportamento humano, todo mundo influencia todo mundo e todo mundo recebe influência.
Então, isso é a base da estrutura. E aí, como, puxando um pouquinho o que a Brenda falou, existe alguma fórmula pronta para isso? Eu pegar um livrozinho e escrever como a gente deve se comportar, fórmula pronta de influenciar o comportamento das pessoas. Não tem, e talvez seja até bom, porque se tivesse uma fórmula pronta, eu não sei como é que seria esse mundo, de todo mundo influenciando todo mundo e chegando ao resultado que as pessoas querem. Então, as pessoas são complexas, o mundo são complexos, a gente depende muito de situações, e a gente depende de 3 fatores principais que influenciam o nosso comportamento, basicamente. Primeiro, é o nosso passado evolutivo. Então, como é que a nossa espécie foi selecionada, os nossos antepassados. Então, tudo isso influencia um pouco quem a gente é. O segundo é a sociedade que a gente está, o meio que a gente está acaba nos influenciando. E o terceiro são os aspectos nossos, os nossos aspectos psicológicos. E aí a fusão desses 3 núcleos que faz com que a gente tenha esse comportamento que a gente tem hoje. Então, é a minha diversidade genética, é o meu passado evolutivo, é como é que eu interajo com o meio ambiente, então isso faz com que eu me comporte de alguma forma. E aí o comportamento é complexo. O que pode funcionar para a Brenda pode não funcionar para o Hugo. Mas os motivos que Brenda se comporta e os motivos que Hugo se comporta é o mesmo. Os motivos dela fazer alguma coisa, esqueleto, vamos dizer assim, é o mesmo. Então, se a gente entende esse esqueleto, a gente consegue pensar em desdobramentos muito melhores do que a gente utilizar apenas os gatilhos mentais. Beleza, Hugo está falando de várias coisas aí, mas aprofunda aí. Como é que a gente faz todo esse processo? Então, a resposta é sim, não, talvez, mas depende se a gente tem essa fórmula pronta ou se a gente não tem. Então, o mais importante a partir de agora é a gente entender o que é que influencia, como é que a gente influencia, como é que a gente é influenciado. E eu não estou falando de gatilhos mentais, eu não estou falando de pirâmide de Maslow, eu estou entrando no outro universo aqui, de outros 2 aspectos que a gente acaba falando muito pouco. Então, a resposta é essa. Influencia, não influencia, sim, não, talvez, mas depende. Então, a partir desse momento, a gente entende comportamento e engajamento como essa mudança de ações. Engajamento e comportamento necessariamente é uma ação. Então, a gente está buscando ação. Não adianta a empresa querer que você ame essa empresa, isso não resulta numa compra. Não adianta eu querer engajamento e que você goste de mim no Instagram se você não me segue, se você não interage comigo. Então, necessariamente é uma ação. Ação, ação, ação. Então, a partir de agora, a gente vai estar falando tudo sobre ações. E aí, vamos usar o exemplo da Campus Party. Eu queria usar vocês como exemplo que estão participando da Campus Party agora. O comportamento que a gente vai usar como base, a partir de agora até o final, por que as pessoas participam da Campus Party. O motivo das pessoas participarem da Campus Party, o esqueleto, que aí eu vou falar novamente do esqueleto, é o mesmo motivo de eu ir na padaria e comprar pão. Que é o mesmo motivo de eu comprar um determinado produto numa determinada loja. Mas os desdobramentos são diferentes. Mas o que faz, as bases são as mesmas. Então, quando a gente entende essa base, a gente começa a ver o mundo... Eu me animo mesmo falando, desculpa. A gente começa a ver o mundo da mesma forma, com o mesmo padrão. A resposta não vai vir pronta. Então, se é isso, faz A e B. Mas faz com que eu comece a refletir sobre perguntas, que a gente vai falar das 7 perguntas, que faz com que eu entenda por que a pessoa se comportou, por que vocês estão na Campus Party, porque eu aceitei o convite para ela estar na Campus Party. Então, a gente vai usar essa Campus Party como exemplo a partir de agora. Se tiver alguma pergunta também, joga aí no chat, que eu estou vendo aqui, e a gente vai conversando. Vocês querem, me dá um exemplo, então, de como é que funciona isso para mim, que eu criei uma startup e quero vender para não sei o quê, ou que eu quero fazer com que o meu amigo vá para a festa comigo, ou que ele, enfim, venda no computador dele, não sei. Podem pensar também em exemplos que a gente vai adaptando durante essa apresentação. Antes da gente participar da Campus Party, a gente precisa ter uma coisa, que é o desejo e a intenção de querer fazer isso. Então, antes de eu ter um determinado comportamento, eu preciso ter esse desejo, essa intenção de fazer isso. Então, antes de se comportar, a gente tem que criar um desejo de se comportar. Ter uma intenção de se comportar. Beleza. Então, antes de eu querer ir na padaria, eu tenho que ter o desejo de ir na padaria comprar pão. Antes de eu vender meu computador, eu tenho que querer vender meu computador. Antes de eu ter uma startup, eu preciso ter o desejo de ter uma startup. Então, funciona mais ou menos nessa pegada. Ou seja, a gente vai fazer um esqueminha agora. Vamos entender esse esqueminha e a gente vai construindo ele aos poucos.
Então, o comportamento que a gente está falando agora, nesse exato momento, é participar da Campus Party. Beleza, esse é o comportamento objetivo. Que aí você pode escolher o comportamento que vocês quiserem. Então, antes desse comportamento, eu preciso querer participar, eu ter a intenção de participar dessa ação. Beleza, isso aí, simples até agora, eu acho que é o mais simples da gente entender. Entretanto, contudo, todavia, existem coisas que fazem, mesmo com desejo, que a gente não consegue fazer. Eu mesmo queria, meu desejo, é fazer um mochilão na Europa. Mas eu tenho dinheiro para ir para a Europa? Não. Eu tenho condições de largar meu trabalho agora e ir para a Europa? Também não. Então isso a gente chama de fatores contextuais. Às vezes eu quero... O melhor é relacionamento. Às vezes eu quero me relacionar com a pessoa e ela não quer se relacionar comigo. Ou seja, por mais que eu tenha um desejo, às vezes existem barreiras naturais que me impedem com que eu faça isso. Às vezes eu quero reciclar, separar meu lixo, mas eu não consigo porque não tem um processo estruturado dentro da minha cidade que eu consiga fazer isso. Ou eu quero ir de bicicleta, ou ter um teto solar na minha casa, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Então, os fatores contextuais entram nesse sentido. A pergunta da Brenda aqui. Como funciona o cenário de vendas, por exemplo? No momento em crise afins, como fazer a pessoa querer comprar o produto? Brenda, vamos chegar nesse ponto. E aí, quando o mapa estiver todo pronto, aí eu posso dar o exemplo e a gente discutir um pouquinho. Então, os fatores contextuais são isso. É a famosa frase da nossa mãe, né? Querer não é poder. Então, os fatores contextuais entram nisso. Então, às vezes, a gente diz assim, a pessoa não determinou uma ação, por exemplo, pegando compra, eu quero muito ter o iPhone 12, eu não tenho dinheiro. Então, essa conta não fecha. Isso a gente chama de fatores contextuais na psicologia. Então, o comportamento ele é influenciado pela intenção, mas também pelos fatores contextuais. Ou aí, no caso de vendas, como a Brenda falou, às vezes eu quero comprar e não tem a maquininha, só tenho dinheiro no crédito. Eu não estou com dinheiro em espécie. Isso é um fator contextual que faz com que eu não compre. Tá pegando aqui a tosse, mas vamos lá. Então, é assim que funciona os fatores contextuais. São as barreiras criadas com que impede que, mesmo quando eu tenha a intenção, eu não realize o comportamento. E o que faz a gente querer algo? Essa parte eu entendi. Tem fatores contextuais, eu quero alguma coisa. Existem 3 coisas que fazem com que a gente queira algo. 4, desculpa. O primeiro deles são as atitudes. A gente geralmente fala atitudes, comportamentos. Basicamente. Não gostei da sua atitude em relação a fulano. É um tipo de atitude. Mas, na verdade, atitudes, elas não são comportamentos. A psicologia trata atitudes como uma outra coisa. Então, se não são comportamentos, seja uma pessoa de atitude. Não faz muito sentido no contexto que a gente está falando aqui agora desse modelo, tá? As atitudes são avaliações que a gente tem sobre uma pessoa, um objeto, um evento, uma cultura, um lugar, qualquer coisa. Todo mundo tem atitude sobre uma determinada coisa. Qual é a sua atitude em relação ao Campus Party? Eu acho um evento massa, eu acho que eu vou aprender muito, eu acho que... Então, é como se fosse eu acho. Eu acho que eu gosto, eu acredito que seja importante. Então, são as avaliações que a gente faz sobre esse objeto, esse evento, esse lugar. Então, eu gosto de fulano, eu acho a Magazine Luiza incrível, eu acho que o shopping me faz bem, eu acho que conservar a natureza é importante. E as atitudes, ela pode ser de 2 tipos na nossa cabeça. Podem ser mais racionais ou cognitivas. Então, por exemplo, a Brenda falou de vendas. Então, eu posso pensar na compra de um produto por um fator mais racional, porque vai ser útil para mim, que vai facilitar a minha vida, porque isso, porque aquilo. Ou ainda, mais emotivas, que é o caso de eu vou comprar um determinado produto, porque possa ser que eu queira dar para uma determinada pessoa. Então, eu compro alguma coisa para dar para alguém. Isso é uma atitude mais emotiva que eu tenho em relação à compra. Ou eu posso comprar esse produto porque ele vai me fazer bem. Então, são aspectos mais emotivos que eu tenho. Então, as minhas atitudes podem ser mais racionais ou mais emotivas nesse sentido. E aí, como eu falei, repetindo, atitudes não são comportamentos. E aí, o que faz com que a gente tenha atitudes positivas ou negativas sobre alguma coisa? Uma delas é a informação. Quanto mais informado que eu sou, com informação verdadeiras, claro, sobre uma determinada coisa,
isso aumenta meu entendimento sobre atitudes. Por exemplo, eu tenho mais atitudes positivas ou negativas. Então, por exemplo, quanto mais eu estudo sobre o meio ambiente, por exemplo, minha atitude em relação ao meio ambiente vai ficando mais positiva. Então, é assim que funcionam as coisas. Ou, quanto mais eu conheço o produto e suas vantagens, mais informação eu tenho, melhor minhas atitudes ou mais positivas em relação ao produto. E aí, as atitudes é o primeiro bloco que influencia a nossa intenção. Então, a nossa intenção é influenciada pelas atitudes. O segundo ponto é o nosso controle comportamental, que nada mais é a percepção que a gente tem o quanto é fácil ou difícil de realizar um comportamento. Ou seja, o quanto eu percebo que eu consigo ou eu não consigo ter sucesso na minha ação. Se eu perceber que para eu ir em determinada loja da Brenda, eu vou ter que andar 2 km no sol quente, então minha probabilidade de querer ir lá diminui. Por isso que a gente precisa cada vez mais de facilidade para as pessoas. Para que esse que a gente chama de energia de ativação, para eu fazer uma determinada compra, ela seja menor. Então eu preciso entender que é fácil eu realizar esse comportamento. Então imagine se toda compra que eu fosse fazer, eu precisasse responder um formulário, ou escrever ou assinar um termo, ou mandar minha foto, ou isso, aquilo. A probabilidade de eu fazer isso era muito menor. E essa percepção, ela pode ser a nível individual ou a nível coletivo maior. Então, a gente sempre vai fazer e pensar dessa forma. Então, o controle comportamental, ele influencia a gente querer participar. Se eu vejo que é muito difícil comprar um produto, se eu vejo que é muito difícil usar uma tecnologia, se eu vejo que é muito difícil eu estudar, se eu vejo que é muito difícil eu aprender um determinado assunto, eu vou criando barreiras, e a percepção das pessoas é que é difícil realizar isso e acabam não tendo a intenção. O outro ponto são as normas sociais, que são as percepções que a gente tem sobre o que as pessoas acham do nosso comportamento. Ou seja, quando eu vou comprar um produto, e eu vou usar o exemplo de Brenda sempre, quando eu vou comprar um produto, eu passo basicamente por 3 processos de pensar, às vezes não tão conscientes assim, mas 3 processos de aprovação social. O primeiro deles, a gente chama de normas descritivas. Se eu for comprar um produto, antes eu começo a pensar, será que as pessoas compraram também esse produto? Quantas pessoas têm esse produto? Aí eu posso ir por um caminho de, só eu tenho esse produto, eu vou ser o incrível, só eu tenho o novo iPhone, ou o novo Samsung, ou qualquer novo celular. Então, isso vai fazer com que eu tenha algum prestígio. Ou eu posso ir por um outro caminho, que tipo, caramba, só eu não tenho esse determinado produto, ou só eu não comprei isso, só eu não vou a uma festa, só eu não vou para Campus Party. Então, influencia dessa forma. É a percepção que a gente tem sobre o que as outras pessoas estão fazendo. O outro processo são as normas injuntivas. Então, antes de eu ir para Campus Party, será que quando eu for para Campus Party, as pessoas vão achar legal? Ou vão dizer, caramba, tu vai para Campus Party? O que as pessoas vão falar de mim? Então, antes de eu realizar o comportamento, eu faço uma avaliação mental rápida sobre se eu vou ser estimulado ou se eu vou ser repreendido sobre esse comportamento. E o outro ponto são as normas subjetivas, que são, de tudo isso que eu falei, eu faço um recorte de que é importante para mim. Possa ser que 1000 pessoas critiquem eu estar participando da Campus Party. Mas se as 5 pessoas que eu considero mais importantes para mim me apoiam, eu vou prestar atenção nessas 5 pessoas. Então, as normas sociais são assim. São as percepções que a gente tem sobre como as pessoas estão se comportando ou sobre o que elas acham que a gente está fazendo. E a gente coloca isso na balança. Então, as normas sociais, ela influencia a nossa intenção de querer fazer parte de alguma coisa. De comprar, de participar da Campus Party, que eu estou dando o exemplo agora. E, por último, a gente tem a identidade. O que é a identidade? Identidade é o vínculo que a gente tem com esse comportamento. Se esse comportamento faz parte de quem a gente é. Então, por exemplo, eu vou voltar para esse mapinha aqui e explicar. Então, vamos dizer que o nosso comportamento, nosso objetivo, é participar da Campus Party, é vender um produto, é fazer algo nesse sentido. Então, para isso, eu preciso ter uma intenção. Então, eu tenho que querer participar da Campus Party. Aí eu chego na conclusão de que, beleza, eu quero participar da Campus Party. Eu tenho condições de participar? Eu tenho disponibilidade de horário? Eu tenho acesso à internet para participar? Beleza, eu tenho. Então, eu tenho a intenção e eu tenho os fatores contextuais. Mas o que é que eu faço ter a intenção?
Primeiro, tem que achar a Campus Party útil para mim, que eu vou fazer network, que eu vou aprender, que eu vou trocar informações, que eu vou crescer pessoal, profissionalmente. Então, minhas atitudes são positivas em relação ao Campus Party. Massa. Segundo, é difícil participar da Campus Party? Eu tenho que, talvez, fazer um processo seletivo muito longo para participar? Ou num clique eu já estou participando e é fácil acessar as palestras, é fácil utilizar a tecnologia, ou é algo sempre muito complexo? Beleza, é fácil de acesso e participar. Massa. E as pessoas que estão ao meu redor, o que eu acho importante, elas vão me apoiar? Meus amigos também vão estar participando da Campus Party? Ou não? Então, eles vão estar participando. Eu acho que as pessoas próximas de mim vão dizer que massa que estás participando da Campus Party. Quando eu postar no Instagram, eu vou dizer, poxa, tá nesse evento, que legal, como é que é? Me conta. Então, isso faz com que a gente também influencie. E, por último, a identidade que a gente tem. Que é o grande, talvez a maior dificuldade que tem pra gente pensar. Porque eu posso achar a Campus Party muito massa, eu posso achar ela fácil de eu participar, eu acho que todos os meus amigos vão estar lá, mas pode ser que eu não tenha essa identidade de participar da Campus Party. Ou seja, eu não vejo a Campus Party como algo para mim. Por exemplo, possa ser que vai ter um evento sobre valorização da ciência. Eu acho que a sociedade deveria valorizar a ciência. Eu acho que o evento está acessível. Eu acho que as pessoas próximas a mim me incentivariam, participariam. Eu acho que eu tenho condições de participar, mas eu não me vejo participando desses eventos. Então, a identidade entra nesse sentido. Como é que a Campus Party comunica? Como é que a Campus Party ela cria conexões com as pessoas que vão participar? Então, esse é o modelo que faz, simplificado, que ele é bem maior que isso, mais simplificado de por que as pessoas se comportam. E esse comportamento pode ser ir para academia. Eu tenho dinheiro para ir para academia? Tenho. Eu quero ir para academia? Talvez. Eu acho que a academia vai fazer bom para mim, vai ser bom para mim, para minha saúde, ou para eu postar foto para ganhar biscoito, vai. É muito longe da minha casa? Não, não é. Eu vou ser valorizado por isso? As pessoas vão ficar comentando minhas fotos? Vão. Eu tenho identidade? Talvez eu tenha como pessoa que vai para academia. Então, juntei tudo nesse modelo, a probabilidade de eu ir para academia é altíssima. Então, é assim que a gente se comporta de determinada forma. Então, vê que a gente sai um pouquinho de gatilho mental, de respostas A, B, C, D, escassez, tarará, e a gente entra para algo muito mais complexo. Por ser mais complexo, requer mais esforço, mas faz com que a gente pense em cada um dos elementos que faz com que a gente se comporte. E aí a Brenda falou de comprar um produto. Imagine que aqui é comprar um produto. Eu quero comprar um produto. Eu tenho grana para comprar esse produto? Não. Se aqui a gente tem uma barreira, eu preciso fazer uma oferta aqui para que o valor do meu produto ele baixe. Beleza, baixou o valor do meu produto. Massa. Agora eu consigo comprar. Beleza. Mas o problema não é fator contextual. A galera tem grana, mas não está comprando meu produto. Ou seja, a galera não tem intenção de comprar o seu produto. E aí vamos fazer a pergunta. Os 4 pilares. O seu produto é bom? O pessoal acha o seu produto bom? Útil? Que serve para a vida deles? Acha que sim. Então o problema não é esse. Segundo, estou tendo algum meu problema no meu e-commerce, sei lá, no marketplace, não sei onde é que está o seu produto. É difícil eu comprar? Preciso de cartão, de não sei o quê, são muitos passos. Tem que dar meu CPF, minha identidade, tirar uma foto minha, uma foto junto com minha cachorra, com minha avó, para fazer a compra do produto? Não, tá tranquilo. Então, vamos pro próximo. Como é que tá essa comunicação? Quando essa pessoa comprar esse produto, o que é que as outras pessoas vão achar? Eu não sei. Então, vale a pena você investir no onde é que eu comprei esse produto, como é que isso reverbera para as outras pessoas. Por exemplo, isso é mais fácil para tecnologia, para celular e tal. Mas eu preciso, às vezes, comprar um produto e quando eu estiver utilizando esse produto, as outras pessoas falem, comentem. Ou eu poste no Instagram. Eu tenho esse desejo de postar no meu story do Instagram e a galera receber biscoito ou interagir comigo. Então, por isso que é importante as normas sociais. Ou ela perceber que está todo mundo usando esse produto. Como é que eu posso comunicar isso de uma melhor forma? Que ela está sendo a única que não está, talvez, fazendo parte desse processo. E última, a identidade. Como é que eu estou chegando na divulgação desse meu produto para criar identidade com a pessoa? Quando eu faço essa divulgação e esse marketing, o produto é para uma galera de 18 a 30 anos, a persona que eu estou demonstrando, estou falando, estou comunicando, o copywriting, está criando identidade com essas pessoas? Se não tiver, então provavelmente identidade.
Então, eu penso nesses elementos para pensar nessa venda do produto, Brenda. Esse é um caminho que a gente está indo. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente entende por que as pessoas se comportam. E aí, velho, tu usa para qualquer coisa, para ir na padaria, para alimentação saudável, para conservar a biodiversidade, para usar uma tecnologia, enfim. Você pode pensar em diversos comportamentos. O comportamento vai mudando, o fator contextual vai mudando, as atitudes em relação a esse comportamento vai mudando, mas o esqueleto é o mesmo. E aí você pode ir brincando do jeito que você quiser com esse esquema. A identidade, as atitudes, os controles comportamentais, as normas sociais e os fatores contextuais. Pensa nos 5 e a gente consegue entender cada vez melhor o comportamento das pessoas. Hugo, tu falou que era sobre hackear o comportamento e o engajamento das pessoas e a motivação também. Mas e aí, como é essa relação de engajamento, comportamento? Onde é que entra a motivação nesse esquema e nessa aranha toda? Vamos falar um pouquinho agora. De onde é que vem a motivação das pessoas? Quando a gente pensa em motivação, a gente pensa de uma forma muito binária. Ou eu estou pouco motivado, ou eu estou muito motivado para me comportar, para fazer uma coisa, para ir para academia, para comprar um produto, para vender para alguém, para, enfim, pegar o carro e ir para a estrada. Ou eu estou muito, ou eu estou pouco para fazer esse comportamento. Então, geralmente a gente pensa assim em motivação. Como se fosse um termômetro, e eu sempre penso, estou muito, estou pouco, estou animado, não estou para ir para a festa. Mas eu queria convidar vocês agora para pensar a motivação de uma nova perspectiva. Em vez de pensar a motivação em quantidade, a gente pensar em tipos. Vamos pensar em tipos de motivação. Então, estás querendo dizer, Hugo, que o comportamento é o mesmo, mas as pessoas têm diferentes motivações para realizar aquilo? Exatamente isso. Então, quando a gente entende as diferentes motivações das pessoas de realizarem comportamentos, a gente entende como é que a gente pode se comportar melhor. Então, agora só vamos mudar um pouquinho a pergunta. Então, por que motivos a galera se motiva em participar da Campus Party? Ou se motiva para comprar um produto, ou se motiva para ir para academia, ou se motiva para ir para uma festa. E aí, a gente pode criar 2 grandes blocos. O primeiro, que a galera faz isso porque ela gosta de fazer. Eu estou na Campus Party porque eu gosto da Campus Party, eu amo a Campus Party, eu sou Campus Party, ou por outros motivos, que é a motivação extrínseca. Isso é chamada de teoria da autodeterminação, tá? Não estou inventando nada disso, não. Então, por outros motivos, ou porque eu gosto de fazer. Ou eu tenho prazer fazendo aquilo, que é aqueles momentos que as coisas fluem, que eu não vejo o tempo passar, e caramba, já passou. A galera chama de estado de flow, né? Ou eu estou por outros motivos, que é a motivação extrínseca. O primeiro tipo de motivação extrínseca por outros motivos é a regulação externa, que pode ser por 2 caminhos. Ou por benefícios. Eu estou participando da Campus Party porque quem participa da Campus Party vai ganhar R$1.000. Se a Campus Party disser isso, a partir do próximo 2023, 2022, todos os inscritos vão ganhar R$1.000. Quantos inscritos vocês acham que vão ter na Campus Party? Infinitos. Então, a motivação de participar da Campus Party vai mudar. Ou pode ter um grupo que participe de um determinado evento pelo ganho do certificado. Eu fiz o curso, foi para ganhar conhecimento? Não. Foi para botar o certificado e colocar no meu LinkedIn. Esse pode ser um momento. Ou ainda que eu vou ganhar um prêmio. Então, os hackathons usam a motivação da regulação externa, por alguns, né, com essa grande premiação, que faz com que as pessoas enchem os olhos para poder participar. Então, a regulação externa é isso. Quando eu dou benefícios para as pessoas participarem. Ou eu posso ir por outro caminho. Em vez do benefício, a punição. Caso você não faça isso, você vai ser penalizado. Que às vezes é o sistema de punição das empresas. Advertência, expulsão, enfim, redução salarial, enfim. Isso são punições que as pessoas têm para que elas possam se comportar da forma que as pessoas desejam. Então, vocês podem ver que o comportamento objetivo é a gente que determina. Vender um produto, participar de um evento, ou fazer qualquer outra coisa. E a gente começa a pensar, beleza, mas como é que eu posso dar benefício para as pessoas participarem ou punir caso elas não participem ou não se comportem da forma que eu desejo? O segundo tipo, a segunda motivação das pessoas participarem da Campus Party é autoaprovação, que é a regulação introjetada. Eu não estou falando tanto de nome, que é um pouquinho complexo, mas vocês podem anotar. Que é a autoaprovação.
Ou seja, as pessoas participam da Campus Party não por causa do certificado, ou de ganhar algum prêmio, ou de receber alguma punição, mas pelo ego delas. De dizer, eu estou participando do maior evento do que está acontecendo em 2021. Estou participando por causa disso, meu ego. Para eu inflar meu ego. Vou dizer que eu estou participando de algo maior. Ou para biscoitar. Eu estou participando da Campus Party para eu tirar uma foto aqui, jogar nas minhas redes sociais e as pessoas começarem a falar que massa a expressão da Campus Party. Eu recebi 55 respostas nos meus stories, a galera ou aplaudindo, ou comentando, ou falando alguma coisa. Então, a regulação introjetada fala um pouquinho sobre o próprio ego da gente, dizer, estou participando disso, vê que massa, olha como eu sou, ou biscoitar. E aí, biscoitar é um termo, né, mais simples, mas significa que, quando eu penso muito nessa aprovação social, estou participando para que as pessoas me notem e digam que massa que eu estou participando desse evento, participando da Campus Party. Então, esse é o segundo tipo de regulação, que é a regulação introjetada. Então, a autoaprovação, estou fazendo isso para o meu ego, ou para ganhar esse biscoito. Ou aí, por outro viés, que é, todo mundo está participando da Campus Party, menos eu, vou me sentir excluído. Então, por isso, eu vou participar da Campus Party. A gente também pode ir por esse caminho, por esse viés. Mas é ou para biscoitar, ou para não me sentir excluído, ou para essa autoaprovação e dizer que eu estou fazendo parte de algo massa. O segundo tipo de motivação que a gente tem, talvez, para participar da Campus Party, é identificar o valor da própria Campus Party. Ou seja, eu estou participando de um evento porque eu acredito que ele é muito útil. Ele é muito válido estar participando ali. Eu vou aprender muita coisa. Então, essa é a regulação identificada. Quando eu identifico um valor para participar de um evento, para comprar um produto. Então, eu sei que eu comprar. Vou dar um exemplo de uma compra aqui. Qual é o benefício de eu comprar? Cashback. O que é cashback, velho? Regulação externa através de benefício. Eu estou comprando isso, está me dando dinheiro de volta. Estou tendo benefício. Então, eu estou motivado a comprar. Regulação introjetada. Eu vou comprar um determinado celular, que a câmera é muito boa, para tirar várias fotos bem bonitas e receber biscoito no meu Instagram. Eu estou comprando por causa disso. Ou todos os meus amigos têm um celular novo e eu não tenho. Então eu vou usar a regulação introjetada. Minha motivação é essa. Não é o celular. Não é a câmera boa. Não é o evento. É essa interação. O segundo tipo é pela regulação identificada, que é eu entendo os benefícios do produto para mim. A câmera é boa para que eu consiga gravar melhores stories e fazer meu marketing digital dentro da internet. Então, regulação identificada, a gente passa por esse princípio. E aí eu estou passando na Campus Party para ganhar networking, para aprender, para trocar experiências, para compartilhar as coisas que eu sei, ou porque eu acredito que é um evento importante para a comunidade. Então, networking e aprendizado eu identifico como importante para esse processo. E o último tipo, e até agora eu ainda não estou tendo muito, meu objetivo não é ter felicidade em participar da Campus Party, por exemplo. Vocês estão vendo que são outros processos que estão me levando a participar da Campus Party. E o outro é a regulação integrada, que é participar de eventos como a Campus Party faz parte de quem eu sou. É aquela mesma ideia, quando eu estava mostrando no esquema, da identidade. Então, faz parte de quem eu sou. Quando a Campus Party, ela divulga o que ela está fazendo, eu me identifico com os palestrantes, eu me identifico com os conteúdos, eu me identifico com o visual, eu me identifico com a linguagem. Então, eu vou criando essa regulação integrada de conexão com as pessoas. E, por outro lado, todas essas é uma regulação externa, motivação extrínseca. E agora a gente entra para a motivação intrínseca, que é, eu estou participando da Campus Party porque eu amo estar na Campus Party. Eu amo estar aqui, faz muito sentido para mim, eu não vejo o tempo passar, para mim participar de cada palestra é massa. E às vezes não é tipo, só... Mas, Hugo, se eu fizer, e se eu tiver sentindo prazer e também estou querendo fazer network? Não tem problema. Às vezes a gente ativa várias motivações ao mesmo tempo. Quando eu estou fazendo alguma coisa, o que é que eu faço na prática? Eu pego um mapa da motivação e digo assim, eu quero ativar todos os tipos de motivação para a pessoa. Aí eu começo desde o primeiro, qual é o benefício que eu posso dar para ela? Beleza. Como é que eu posso fazer motivação intrínseca dela? E aí eu quero ativar as 7 motivações das pessoas, que a gente já vai falar. Então, quando eu sempre tento fazer alguma ação para engajar as pessoas, eu imagino como é que eu consigo ativar as 7 motivações. Ativo as 7, cara. Essa pessoa vai estar engajada até o final para qualquer coisa.
Então, para eu ativar o prazer das pessoas participarem, eu preciso de 3 coisas. Primeiro, relacionamento. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que estão hoje na Campus Party, elas precisam se sentir queridas pela organização, pelas pessoas que estão participando, se sentirem valorizadas, se sentirem úteis. Esse relacionamento é assim. Quando eu estou em espaços que eu não me sinto útil, valorizado, a tendência é eu sair. Então, como é que eu posso criar uma experiência do participante, que ele se sinta valorizado? Então, é esse o ponto. Como é que eu estou nos espaços para as pessoas se sentirem valorizadas? Então, beleza, eu tenho um primeiro pilar para eu me sentir tendo prazer de participar da Campus Party. Qual é o segundo? Autonomia. Quando a Campus Party cria vários... O que é que passa para as pessoas? Caramba! Eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo, tenho aquilo. Eu tenho autonomia de escolher o que eu quero participar. Véio. São vários painéis, então eu vou fazer parte desse, daquele. Eu escolho, eu tenho autonomia para montar minha própria grade. Ou eu tenho autonomia para conversar com as pessoas que eu tenho interesse. Então, se caso seja um evento muito restrito, eu perco essa autonomia, perco prazer, perco engajamento. Então, é efeito cascata. Então, a autonomia é importante para isso. Além da autonomia nesse sentido, é importante que, por exemplo, eu aqui estou conversando com vocês de uma forma muito informal. A equipe me deu autonomia de eu estar falando assim com vocês. Caso tenha dizer assim, tem que falar isso, dessa forma, pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode, não pode. Eu disse, caramba, talvez eu não tenha tanto prazer agora de estar falando com a galera. Então, a autonomia também, para ser quem eu sou, para expressar quem eu sou, é um outro fator muito importante, e para as pessoas que estão participando, né? E o terceiro é a competência, que é, será que eu vou me sentir desafiado? Será que eu vou me sentir útil nesse espaço, nesse sentido? Desafiado, vou aprender, vou ficar instigado de fazer as coisas? Então, competência é muito isso, principalmente no ambiente de trabalho. Será que eu estou me desafiando como profissional dentro da Campus Party? Então, esse é outro pilar que a gente trabalha muito também. É essa motivação por essa competência de utilidade, de se sentir desafiado. E aí, já para finalizando, o que é que eu faço? Naquele esqueminha que tinha várias setas, quando eu vou fazer um comportamento, então eu quero que os voluntários da minha startup façam isso. Ou a gente se reúne e faz um planejamento estratégico, a gente precisa do engajamento de todo mundo. Bota aquele esquema no papel não, no Jamboard, no Miro, e começa. O que é que a gente precisa para ativar todos esses elementos? E para a motivação, a gente faz as 7 perguntas. Se eu tenho 4 pilares da motivação extrínseca e 3 pilares da motivação intrínseca, vamos juntar todos esses e ativar os 7. Se eu ativar os 7, a pessoa vai estar engajada, as coisas vão fluir bem. Então, essas 7 perguntas-chave são as que eu utilizo para fazer com que as pessoas fiquem engajadas. Então, vamos embora. A primeira delas, relembra do relacionamento. O que você pode fazer para valorizar a pessoa? E aí tem o CX, né? A experiência do cliente, né? Vai muito nesse sentido também. O que eu posso fazer para valorizar essa pessoa? O que eu posso fazer para valorizar o participante? O que eu posso valorizar o meu potencial cliente que está participando? Ou meu determinado colaborador da minha empresa, da minha startup. Então, relacionamento é isso. Como é que eu posso valorizar a pessoa? E aí não vai ter uma resposta pronta. Ah, faça isso. Você precisa conhecer também a pessoa, o seu público, o seu nicho. Mas essa pergunta você precisa responder e ter uma ação prática para isso. Então, tudo isso que eu estou falando, todas essas 7 perguntas, a gente precisa ter uma ação prática. Como é que eu posso valorizar determinada pessoa? Valorizar o Hugo talvez seja diferente de valorizar o Luiz, ou diferente de valorizar o Vitor. Então, a gente precisa entender. Mas quando a gente fala de 100 mil pessoas participando, essas 100 mil pessoas, elas têm algo em comum. Então, aí eu usar o termo de biologia. Mas o que é que elas têm em comum? Se elas têm algo em comum, como é que eu posso valorizar esse ponto de união de todas essas pessoas? O segundo, ainda da motivação intrínseca, que é a autonomia. Como é que eu posso deixar ela ser livre para quem é ser... Como posso deixar ela livre para ser quem ela é? Que é a autonomia. Livre para escolha, para fala, para participação, para expor o que ela está pensando, ou seu gênero, ou sua orientação sexual. Então, a autonomia também vai muito nesse sentido. Como é que eu posso sentir que todo mundo se sinta livre e autônomo para escolher as coisas? O terceiro ponto é a competência. Como fazer com que ela se sinta útil e desafiada? Como é que eu posso fazer uma Campus Party que as pessoas se sintam desafiadas, úteis, participativas e desenvolvendo essas competências?
Então, esse outro elemento também é muito, muito importante para a gente pensar. O outro é, será, a gente sai desses três, que são as três bases da motivação intrínseca. Então, quando as pessoas têm prazer, a gente precisa ativar o relacionamento, a autonomia e a competência. E agora eu vou ativar, além dessas três, as outras da motivação externa a elas. Então, eu posso ter algum benefício de participar da Campus Party? Tem premiação? Tem uma rodada de mentoria? O que é que tem? O que é que tem que eu posso dar? Tem uma certificação para as pessoas? Então, tem algum benefício que eu possa fazer para a pessoa, para que ela possa participar ou realizar algum comportamento ou engajamento? Massa. Em outras situações, você pode usar a punição, mas nem sempre essa punição funciona, né? Então, às vezes pode ser um tiro no pé utilizar esse sistema de punição. Então, tem que pensar muito bem sobre esse sistema. Então, é melhor ir pelo benefício do que pela punição. Antigamente, usava muito, né? Tipo assim, se você não estudar, você vai apanhar os pais, né? A geração. Então, usava muito esse sistema. O outro é como eu fazer para aumentar o ego das pessoas. O ego não no sentido ruim, tá, pessoal? Mas como é que eu posso fazer para a pessoa se sentir que é importante? Ou com que as outras pessoas valorizem essa? Então, será que passar a Campus Party eu ganho um selo que eu possa compartilhar no meu story? E todo mundo, tipo, dizer que massa que o Google está participando da Campus Party, que massa que o Google está organizando a Campus Party. Então, vamos pensar também em mecanismos que a gente possa fazer para que as pessoas se sintam valorizadas e possam compartilhar com outras pessoas. Então, não é só a pessoa se sentir valorizada pela gente, mas pessoas que não estão participando da Campus Party valorizem essas pessoas. Vê que coisa massa de pensar. Não adianta só eu valorizar essa pessoa, mas eu quero que o pai, a tia, o amigo, o primo, o conhecido também dê valor a essa pessoa por ela estar fazendo aquele comportamento. Então, isso é uma outra pergunta massa que a gente pode fazer também. O outro ponto é como agregar valor à experiência da pessoa, que é aquela ideia do por que motivos racionais a pessoa está participando da Campus Party. O que é que ela vai ganhar? Qual o benefício, não necessariamente não benefício como monetário, mas o que é que ela vai ganhar e ela acha de valor de estar participando? Como é que eu agrego experiência nesse sentido? Então, essa é uma outra pergunta que a gente precisa. Então, é networking? O que é que eu vou estar ganhando nesse processo? Qual tipo de aprendizado eu vou estar ganhando? Vou estar me preparando para a profissão do futuro? Eu vou estar aprendendo determinados conhecimentos A, B e C? Uma hard skill, uma soft skills? O que é que está levando de experiência dessa participação? E a outra é a pessoa ser também livre para expressar quem ela é. Então, como é que eu crio identidade da Campus Party com as pessoas? Esse último ponto é a identidade. Então, beleza, eu quero criar identidade com as pessoas. Então, eu preciso fazer com que as pessoas sintam que a Campus Party faz parte de quem elas são. Não é algo desconexo da realidade delas. Então, são essas 7 perguntas que eu sempre faço para pensar na motivação e no engajamento das pessoas. Então, não tem uma fórmula pronta, não é padrão que a gente possa fazer. Então, a gente sai talvez um pouquinho da perspectiva de pirâmide de Maslow, de gatilhos mentais, para a gente fazer perguntas um pouquinho mais profundas, mas que o padrão sempre será o mesmo, para a compra de um produto, para ir para a academia, para começar uma alimentação saudável, ou para viajar para um determinado lugar e não viajar para outro. Então, essas perguntas, elas são muito, muito importantes nesse sentido. Como também a gente olhar aquele mapinha e entender as outras coisas que influenciam o nosso comportamento, para que a gente possa pensar em criar a intenção das pessoas, o desejo de querer fazer aquilo, de comprar o produto. Então, é importante a gente estar com isso sempre mapeado em mente, dos fatores contextuais, da identidade, como é que a gente está se comunicando, o que as pessoas acham como legal, como útil, como importante, do controle comportamental, eu acho fácil, eu acho difícil participar, e como as outras pessoas vão estar observando e analisando esse momento. Então, são essas 7 perguntas também que a gente pode fazer. E aí, a teoria da determinação, que eu utilizo muito, ela fala sobre as necessidades humanas e também como as pessoas se motivam. Então, a gente sai um pouquinho da perspectiva de estou muito e estou pouco motivado, faz sentido, mas, por exemplo, para a gente falar de benefício e punição,
Para eu estar muito motivado, pode ser que eu esteja muito mais motivado se o prêmio, o benefício for maior, for R$1 milhão, do que eu estar tendo prazer. Então, eu posso ter maior motivação através de um prêmio do que estar tendo prazer de participar de alguma coisa. Então, é importante a gente sempre pensar que a motivação externa, a gente precisa sempre estar estimulando as pessoas, que são esses 4 aqui, a estarem participando, dizer, olha esse benefício, olha como isso é importante, olha esse certificado. E essa aqui as pessoas entram no estado de flow, com relacionamento, com autonomia e com competência. Então, elas vão se engajar mais facilmente. Então, não existe um hack que a gente possa fazer, jogar e motivar as pessoas, mas são essas perguntas que fazem com que a gente tenha desdobramentos e consiga aumentar o engajamento das pessoas. Essas foram as perguntas que eu fiz no meu mestrado. No meu mestrado eu estava tentando entender como surgiu uma liderança. A gente falava muito de liderança, tipo assim, qualidade de um líder, boas práticas de liderança, 7 hábitos de pessoas eficazes, de líderes incríveis e tudo mais. Mas eu estava pensando, antes de falar sobre qualidade, como é que surge uma liderança? Como é que surgem pessoas engajadas numa marca? Como é que surgem pessoas engajadas em determinados movimentos? Ou fazendo alguma compra, ou participando de um evento? Então, eu queria entender como é que a pessoa saía da apatia e elas começavam a participar de alguma coisa e depois elas viravam líderes. Então, como é que eu posso pensar Campus Party? Nunca fui para Campus Party, estou na Campus Party ou agora estou organizando a Campus Party. O que é que faz as pessoas fazerem isso? Mudar desses grupos? E a resposta é a motivação. Então, as diferentes motivações fazem com que a gente participe ou a gente lidere. Para eu liderar, eu preciso de relacionamento, de autonomia e competência. Se eu não tiver algum desses 3, eu só participo. E se eu não tiver um desses, eu não participo. Então, basicamente assim, isso aqui faz com que eu participe de alguma coisa, e se eu tiver esses 3, faz com que eu crie espaço de liderança e eu queira liderar alguma coisa. Algum movimento, alguma organização, ou algum, enfim, algum instituto. Então, isso aqui faz com que as pessoas participem, isso aqui faz com que as pessoas liderem, ou vá atrair novas pessoas para sua marca, ou fazer com que as pessoas consigam novos clientes para você, o que ajuda a levar o nome da sua startup para outros lugares. Isso aqui faz com que as pessoas participem, te apoiem, comprem, mas talvez não faça com que ela seja seu melhor cliente, vamos dizer assim. E aí, para finalizando, acho que faltam 2 minutinhos para acabar, não é fácil, qualquer pessoa que diga que comportamento humano, pessoas, eu já dei um alôzinho aqui, já estou terminando, no penúltimo slide. Não é fácil, a gente precisa entender que as pessoas são complexas, o contexto influencia muito. Então, o que eu estou usando na Campus? Se eu vou criar uma estratégia, hoje eu estou em Rondônia, então, deixa eu pegar outro exemplo. Para eu trabalhar com juventudes, para eu engajar juventudes aqui em Rondônia, pode ser que seja diferente de Pernambuco, que é a minha cidade, o meu estado que eu nasci. Então, o que faz as pessoas se comportarem é a mesma coisa, é o mesmo esqueleto, mas eu preciso entender contextos. Quando eu entendo contextos, quando eu tento responder essas perguntas, faz com que cada vez mais eu consiga hackear as pessoas. E hackear, a gente tem que pensar não mais no lado pejorativo, no lado ruim. Porque, querendo ou não, todo mundo influencia e todo mundo é influenciado. A gente não tem como fugir disso na sociedade hoje. Teve interação de 2 pessoas, uma está influenciando na outra. É recíproco, tá? Então, não é sobre manipulação, é sobre entender para a gente criar novas realidades. Então, todo mundo que eu acho que está participando da Campus Party quer criar uma nova realidade, cada um através da sua organização, através do seu trabalho, através dos seus relacionamentos pessoais e profissionais, querem criar novas realidades. E liderar é basicamente isso. É quando a gente coloca energia e ações para criar novas realidades, resolver desafios e problemas. Eu espero que vocês tenham gostado de entender e pensar um pouquinho diferente sobre motivação, sobre engajamento, o que faz a gente se comportar de uma forma um pouquinho diferente, eu acho, do que mais circula por aí, de mentais, de pirâmide de Maslow. Essas são as minhas redes sociais. Quem quiser entrar em contato, Instagram, LinkedIn, e-mail, enfim. Se sintam completamente à vontade para mandar alguma mensagem, para querer aprofundar, ou dizer, vamos discutir, eu quero entender como é que eu consigo engajar as pessoas da minha empresa, ou como engajar as pessoas do meu produto, ou fazer o que o produto venda mais. E aí sempre vai ter essa perspectiva psicológica, essa perspectiva social que vai estar influenciando as pessoas. E aí, eu entendendo isso, eu vou usar outras ferramentas, outros mecanismos. Mas hoje é fundamental, além dos dados, a gente entender de comportamento humano. Não tem como ser uma coisa ou outra. Então, essas são as minhas redes. Foi um prazer estar conversando com vocês e estar participando da... A gente te agradece, muito obrigado. Esperamos ver você também em outros campos, outras edições. Com certeza.
Até a próxima. Obrigado pelo convite. Até a próxima.